Olá pessoal, estamos no ar com mais um episódio do SecaCast, o podcast da Contractor sobre transformação digital e empreendedorismo. O nosso quadro de hoje é De Frente com a Liderança, em que convidamos líderes de equipes e CEOs para um bate-papo sobre processos, carreira, projetos e temas de suas áreas. Eu sou o Bruno, CEO da Contractor, e hoje vou conversar com Felipe França sobre contratos na era da inteligência artificial e da proteção de dados. Então estamos aqui em mais um episódio do SecaCast, podcast da Contractor. Eu sou Bruno Doneda, CEO da Contractor, e hoje eu vou receber alguém, nada mais nada menos que o Felipe Gil França. O Felipe, o convidado aí, possui um alto nível de formação acadêmica na área do direito de Estado, com um doutorado e mestrado pela PUC, Rio Grande do Sul, além de um pós-doutorado pela CAPES. Também é especialista em Direito Administrativo e Direito Civil, bem como em Filosofia pela PUC Rio Grande do Sul. Além disso, ele também escreveu pelo menos 2 livros aí sobre controle da administração pública e controle do ato administrativo e consequencialismo jurídico na era da inteligência artificial. Além disso, ele é membro do grupo de pesquisas de Constituição e Direitos Fundamentais, liderado pelo professor Dr. Ingo Sarlet, e atua como advogado e consultor jurídico. Tá bom? O que mais? Felipe, seja super bem-vindo aí para o nosso bate-papo de hoje. Obrigado, meu caro Bruno. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. É uma honra, uma alegria poder compartilhar esses momentos aí de troca de ideias junto com vocês. Então, legal. Bom, o tema do episódio de hoje que a gente vai conversar é sobre contratos na era da inteligência artificial e da proteção de dados. A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia e os contratos não são exceção, mesmo aqueles que a gente não percebe que está celebrando, né? Com o aumento da utilização de tecnologias inteligentes, é importante entender como isso afeta a redação e execução de contratos e a proteção de dados. Nessa discussão de hoje, vamos explorar aí os desafios e as oportunidades da utilização de inteligência artificial em contratos, bem como os impactos da LGPD sobre essa prática e demais aspectos jurídicos do tema. Vamos explorar as perguntas difíceis e desafiar nosso convidado a fornecer suas opiniões e perspectivas sobre esse tema tão crucial. Então vamos lá. Bom, para começar aqui, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava dando uma olhada no seu currículo, Felipe, você escreveu um livro em 2015, né, que já fala sobre inteligência artificial. Então a gente está falando em mais de praticamente 8 anos. Então vamos começar por isso. De onde surgiu isso, né? O que você estava já imaginando nessa época? E o que você estava enxergando? Por que você resolveu escrever sobre isso já em 2015? Conta aí. Bom, meu caro, a preocupação das relações sociais, as relações intersubjetivas ou as relações entre as pessoas, no mundo virtual, não é algo novo por si, né? Muitas vezes, se nós pararmos para pensar que troca de correspondências, troca de notificações, né, via correio, já é uma maneira de interação virtual, né, onde não há necessariamente um contato direto entre pessoa e pessoa. Ao longo do tempo, desenvolvendo e sofisticando esses meios de comunicação, chegamos no que temos hoje, que é tal como nós estamos fazendo agora, né? Utilizamos instrumentos artificiais para que a nossa relação natural possa ser cada vez mais eficiente. A grande dúvida, a grande questão, que desde talvez na verdade, de 2004, que vem aí incomodando, né, a minha mente, e esse incômodo científico, como as pessoas vão continuar a ter um padrão de eficiência, de comunicação, de interação, de busca de soluções, com mecanismos que muitas vezes são desafiadores para esse contato direto entre as pessoas. Nós bem sabemos que conversas realizadas de maneira presencial, né, pessoalmente, o famoso olho no olho, sentindo a energia um do outro, traz
para o ambiente de negociação, traz para o ambiente de estabelecimento de contratos resultados talvez diferenciados frente àquelas situações em que há um distanciamento que ocorre por meio de um instrumento que faz essa conexão. Hoje em dia temos a rede de internet, os computadores, que alguns acham que aproximam as pessoas, outros acham que realmente distanciam as pessoas. Então, em especial nesse livro, na verdade, ele já é um upgrade de muita pesquisa que estava sendo construída talvez há 10 anos atrás, que traz uma preocupação pontual sobre como esse controle do instrumento que liga as pessoas precisa ser tão eficiente quanto a própria comunicação entre as pessoas. Então, o objetivo maior é diminuir as fricções, os ruídos dessa comunicação, para que o resultado, para o acordo, para que o contrato traga de maneira mais próxima possível aquela vontade que as partes pretendem celebrar nessa negociação. Legal, legal. E nessa época, aconteceu algum episódio, alguma situação assim que caiu a ficha para você? Esse movimento, né, a questão tecnológica iria ganhar tanta força, assim, né, a ponto de você, né, incluir isso num título de um livro, né? Então, acho que isso é um... Na época, talvez seria um pouco aventureiro até, né? Nesse aspecto, falar de IA, né? Assim como tem alguns autores também internacionais que ficaram anos trazendo isso e não eram ouvidos, né? E agora o tema é mais atual do que nunca, né? Teve algum gatilho, algum episódio que você se lembra já naquela época que caiu a ficha, assim, para você? Meu caro, creio que tiveram um conjunto de situações, né? Eu lembro propriamente do caso Enron, americano, que talvez seja próximo, né? Posso estar falando algo muito errado, mas uma comparação grosseira, parecido, talvez com o caso Americanas aqui no Brasil. O caso Enron nos Estados Unidos, ele trouxe, ele apresentou para o mundo a grande bolha e o grande problema de auditorias que mascaram, né, resultados de grandes empresas, e essa máscara, quando cai, traz uma onda de problemas e de quebra de confiança no mercado que atinge, né, não só aquela empresa específica, mas todas aquelas que estavam sob o manto dessa auditoria, né, gigantesca. No caso, na época, eu lembro que foi a Arthur Andersen, né, que até, em razão disso, fechou suas portas. Mas isso remonta também uma profundidade muito maior. Você observe que depois do crack de 29, né, a crise de 29 americana, a preocupação progressista dos Estados Unidos justamente para recuperar a economia, né, que trouxe, né, da política do New Deal americana um avanço muito rápido, né, para esse restabelecimento da economia americana, só que, como tudo aquilo que é muito rápido, demanda pouco controle, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Deu-se maior poder para o poder executivo, né, para a função executiva, que foram as agências americanas famosas, tiraram um tanto desse poder do legislativo do judiciário, tanto é que o executivo americano tinha, ou tem ainda, esse poder de criar normas, né, de criar normas cogentes, que nós temos que obedecer. Por exemplo, que no Brasil quem tem esse poder é apenas o legislativo, e muitas vezes de julgar situações em que agências, vamos pegar aqui, por exemplo, a agência de saúde, a famosa agência de saúde americana, tem de determinar o que fazer, o que não fazer de forma final. E isso foi criando, dentro do Poder Executivo, uma situação de controle diminuído, né? A longo prazo, esse controle diminuído motivou situações em que a bolha americana fosse aumentando até essa situação em que estourou o caso do escândalo do caso Enron e trouxe, talvez não a marolinha famosa, né, que foi comentada no nosso país, mas uma onda de crise econômica mundial, em que foi resolvida quando os outros países, de certa forma, perdoaram as dívidas americanas, porque aquele valor que foi prometido nos Estados Unidos de recebíveis, na verdade, não existia. Basicamente, os Estados Unidos tinham um ciclo de consumo
que atrapalhou todo aquele planejamento de recebível econômico. Exemplificando, né? Vamos trazer aqui pro chão essa ideia. O valor de trabalho é que gera dinheiro para as pessoas, né? A atividade, o tempo gasto no trabalho é que gera um valor econômico. Então, o governo e grandes bancos americanos conseguiam emprestar dinheiro para que as pessoas tivessem as suas casas, tivessem as suas atividades mínimas, existenciais, essenciais e vitais garantidas. Com a promessa que, por meio desse trabalho que eles exerceriam, repagariam essa dívida, a juros baixos. Então, que são as famosas hipotecas, né, de filme americano e tal. Então, presumia-se que esse valor seria pago até de forma tranquila para por esses trabalhadores. Então, esses recebíveis eram vendidos e jogados para frente. Contudo, com a agressiva política de consumo, por exemplo, ter um telefone 2, o telefone 3, a televisão X polegadas, X mais 2, etc., foi pressionando os trabalhadores a deixar de pagar os bancos e, na verdade, ficar consumindo, gastando aquele dinheiro que é para o banco para esse consumo. E isso foi trazendo um débito, né, um inadimplemento muito grande. Então, a casa dele que valia 10, o banco tomava, né, de volta e fazia hipoteca para outro por 8. Então, o banco já perdia 2 como recebia. E assim por diante, né, para 6, para 4. O ponto então, para você, então, é falta de controle mesmo, né? Onde estaria o problema, né? Resumo da ópera é isso. Essa falta de controle do caminho, né? Do caminho gerou esse grande crise, e talvez o que nós estamos vivendo no Brasil é reflexo disso, né? Tal como ocorreu no Brasil, aqui como um espelho, né? Um delay, né? Um espelho retardado, no sentido de atrasado, também estamos vivendo essa situação, né? Talvez essa situação, mas a grande preocupação será que não aprendemos com esse exemplo americano? E por que não aprendemos com esse exemplo? Né? Considerando esse exemplo, qual vai ser a reação dos órgãos de controle? Porque nos Estados Unidos, os grandes executivos dessa empresa foram presos mesmo, e ficaram muito tempo presos, não sei se até hoje estão, e as multas foram pesadíssimas. Tal. Então, teve, de fato, uma reação dos órgãos de controle. Aqui a nossa expectativa é que tenha minimamente essa reação, que daí vem o exemplo da autoridade de proteção de dados, né? Que hoje em dia é o debate, que ela era vinculada diretamente à presidência da República, daí agora se transformou em autarquia, justamente para que não tenha essa dependência hierárquica. Esse é um ponto interessante, Felipe. A gente até outro dia conversou sobre isso, né? Uma empresa, aqui você trouxe o caso, né, comentou o caso da Enron americana, super famoso, e o Brasil reproduzindo um cenário muito similar anos depois, como se não houvesse tido um aprendizado. E o mais impressionante é que a gente está falando de uma empresa que tem um nível altíssimo, né, de governança, compliance em tese, né, segue o playbook, vamos dizer, tem um conselho formal, tem uma auditoria para uma Big Four, né, tem todo um conselho, né, uma estrutura executiva, né, blindada, etc. E mesmo assim a gente presenciou esse tipo de alteração na contabilidade, ali, algo incorreto e que está gerando prejuízo para vários stakeholders, né? Como que você entende, por que você entende que isso ainda acontece hoje em dia? Os nossos mecanismos de controle, então, estão falhos, né? Onde que está o problema nisso, né? Que nem quando a gente fala da Constituição, né? O problema da Constituição é a forma que a gente aplica, né? Quando a gente fala, então, do controle em si, o problema está nas regras ou na forma que a gente aplica? Como que você enxerga? De fato, é uma questão multifocal, né? Talvez, meu caro, você citou aí esse meu currículo, etc., que, na verdade, ele não é um currículo por si, na verdade, ele é um tempo dedicado, debruçado, né, uma pesquisa que gerou esses marcos temporais, né, de mestrado, doutorado, etc. Mas a minha preocupação sempre foi, necessariamente, não com as respostas dessas questões, mas sim como são elaboradas as perguntas dessas questões, né? Então, eu via
percebi e ainda percebo que questões são elaboradas de forma equivocada, a meu ver, e não é aqui o caso, lógico, mas né, no mundo científico, porque já se espera uma resposta dentro de um modelo jurídico-econômico de época. Por exemplo, no nosso país, estabelecer controle de ato administrativo, de ato estatal, com base no modelo francês, a meu ver, é um equívoco que pode trazer justamente uma bala do sistema de não resolver problemas. E muitas vezes não resolver problemas é o objetivo daquela pergunta. Né? Temos assim um jargão conhecido que o judiciário não pode rever o mérito administrativo, ou seja, o que o poder executivo técnico decide, o judiciário não teria essa técnica para controlar, para observar se está certo ou está errado. Qual é a razão, né? Resumo bastante apertado, que qual é a razão disso? Um modelo francês de justiça administrativa, em que lá tem uma dualidade de justiça. Existe uma justiça administrativa que analisa essas situações e a justiça comum, tal como a nossa. Então, quando a gente importa diretamente aqui para o nosso país, essa ideia, nos esquecemos, aparentemente, que nós não temos essa dupla jurisdição. Nós só temos uma jurisdição, né? Só uma justiça. Então, como não tem essa segunda jurisdição, é o jargão dizer que a gente não pode levar esse controle para o judiciário comum. Na realidade francesa, fecha o raciocínio, entendeu? Na nossa realidade, não. Então, a preocupação de fugir, talvez, dessas travas, que são fundações muito antigas, né? Por exemplo, no nosso país, são fundações que protegiam os grandes cafeicultores, tá? Sabe, grandes propriedades e tal. Mas como fugir desse tipo de situação é mudar a pergunta. A pergunta, talvez, que eu sugiro nesses livros e na minha atuação direta, até como advogado, qual é o caminho de controle daquela situação? Qual é o caminho? Porque muitas vezes, e nós observamos alguns políticos que até se orgulham de dizer assim, rouba mais faz, né? Ele rouba mais faz, né? Porque o resultado final até atinge algum interesse público interessante que traz, só que o caminho é totalmente viciado. Não tem como aceitar isso, né? Ou um contrato entre empresas que realmente tragam um benefício, ou um contrato com um trabalhador que realmente traga um benefício imediato, mas tem um vício no meio do caminho. E você acredita, então, que talvez essa regulação ou o controle em si, né, seja feito através de sandbox, né, a quatro mãos, costurado de alguma forma com os regulados ali, não algo top-down, né, algo que muitas vezes a gente sabe que às vezes as leis elas são costuradas de um lado muito distante da prática, da realidade, ou sem ouvir os impactados, né? Como que você entende que é a forma ideal de fazer uma regulação, vamos falar assim, né? Ou um mecanismo, né? Padronizar um mecanismo de controle que seja, que atenda a esse objetivo de realmente controlar e não deixar passar coisas graves, né? Acho que é isso que importa, né? A ideia não é engessar nada, mas sim evitar que coisas graves aconteçam e principalmente pessoas pequenas, né, vamos falar, cidadãos e, né, pequenas empresas sofram prejuízo ou quebrem em detrimento de, né, pessoas com, né, talvez poder financeiro ou de influência que acabam se blindando, né? Perfeito. Eu concordo 100% com o que você comentou. A regulação em si, quanto mais acessível, né, quanto mais filtros de acessibilidade ela tem, maior eficiência ela vai ter na prática. É muito comum no direito, você também que é um estudioso e um aplicador, né, do direito no mundo executivo, que é também difícil ter profissionais assim. Estou tentando. Não, é verdade, que tem essa sensibilidade jurídica na atividade empresarial. Né? Talvez seja um perfil bastante positivo e bastante valorizado. A dificuldade é imaginar que, para atingir o efeito eficiente, como a gente estava aqui comentando, quanto maiores, melhores forem os filtros
para simplificar o discurso jurídico, para simplificar a mensagem legislativa, mais sofisticado será o resultado. Eu brinco bastante que é o efeito iPhone, né, no nosso universo. Eu tenho uma filha de 3 para 4 anos que mexe no iPhone muito melhor, muito mais rápido do que eu. Por quê? Porque existe uma sofisticação, né, que existe uma sofisticação tão grande, né, nesse aparelho, nessa tecnologia, que torna ele acessível para uma criança de 3, 4 anos. Né? Então, a tech jurídica também demanda esse tipo de filtragem e, muitas vezes, o distanciamento desses filtros interessam para muita gente. Então, o discurso rebuscado, o discurso complexo no direito, até cafona, de trazer expressões em latim desnecessárias, etc., tem uma razão de ser, para evitar controle. Tem uma razão de ser, para que aquela decisão, aquela situação não seja revisada. Porque o controle ainda é muito visto, é muito considerado, visto de forma negativa, né? O que é uma tristeza. Porque o controle proativo traz resultados fantásticos, né? Por exemplo, situações de que utilizar do judiciário para chancelar uma decisão administrativa que está no meio de uma polêmica. Né? Então, aquela legitimidade da decisão do governante está posta em jogo, né? E alguém entra com uma ação popular ou um mandado de segurança em que o judiciário atesta que a decisão foi a mais correta possível naquela situação. É um espetáculo para o administrador, né? Por quê? Porque tem aí o carimbo da legitimidade do judiciário que o procedimento está nos trilhos da legalidade. E essa segurança jurídica é algo que realmente é buscado, acho que por todos aqui no Brasil, sim, né? Por todos, em todos os âmbitos, né? Mas a dificuldade é aceitar esse tipo de cultura, né? De que o controle não é só dar o tapa na mão, dar o tapa no dedinho da criança que está colocando o dedo na tomada, né? Na verdade, sentar ali e explicar todo o contexto. E isso demanda quê? Tempo, paciência, preparo, exatamente, treinamento, tal. Então, eu ouço muito, infelizmente, de representantes do Estado, é o seguinte: poxa, Felipe, então eu vou ter que trabalhar mais para ganhar o mesmo, tendo esse tipo de preocupação, que é a linha que nós conversamos muito do consequencialismo jurídico, em que precisa se preocupar quais são as projeções do mundo real daquilo que você faz no mundo virtual jurídico. Né? Então, se não tiver esse contato, essa aderência com o mundo real das decisões jurídicas, muitas vezes as decisões faz de conta, né? Não tem realmente aqueles valores constitucionais de fazer o bem para o cidadão, porque direito não existe outra razão de existir a não ser de viabilizar da melhor forma possível o desenvolvimento de todos nós. Porque nós só nos entendemos como tal quando nós nos opomos aos outros. Só nos entendemos como eu, né? Existe uma noção do Bruno, do Felipe, porque nós nos opomos ao Felipe e ao Bruno. Senão não entenderíamos essa característica, não nos compreenderíamos como um ser que está necessariamente, um ser que é parte necessariamente de um contexto, de uma engrenagem, de uma grande máquina, que cada um tem a sua função, cada um tem o seu limite de atuação nessa máquina e também que precisa cobrar que os outros tenham limites frente a si. Né? Então, nós assumimos que somos completamente incompetentes para assim né, nos autorregularmos. Logo, buscamos nessa grande, eu brinco muito com meus alunos, nessa grande pira coletiva que é o direito, de certa forma, estabelecer essas linhas de quadrado, né? E talvez na nossa época isso fosse mais claro dentro de um clássico aí musical que é cada um no seu quadrado, né? E quando pisa no quadrado do outro, precisamos buscar no direito o restabelecimento desse problema. E o tempo, ele é cruel nesse ponto, né? Então, joga contra o direito, né? Toda vez que a gente demora tanto tempo para construir, né, costurar e produzir uma lei, né, um posicionamento, e a partir do momento que ele assim como um software, né? Quando a gente fala em software, os desenvolvedores costumam dizer que basta você publicar um código, né, fazer um deploy, que chama, né?
colocar no ambiente ao vivo, que ele já começa a virar um legado a partir do dia seguinte, né? O legado é o software antigo que precisa ser revisto, atualizado. E o direito, eu enxergo que é similar, né? A partir do momento que a gente publica uma lei, ela já está começando a envelhecer, né? Então, acho que talvez tenha esses dois casos, né? Casos em que existe um interesse mesmo em manter aquela, né, a legislação ali, ou algum tipo de dificultar a interpretação, né, de uma lei ou de uma regulação, e existem casos que simplesmente a lei precisa ser atualizada, né? Não dá para a gente prever, né? Esses dias eu estava lendo um artigo que comentava que é praticamente impossível a gente prever o que acontece nos próximos 30 anos, né? E se a gente for pensar, é bizarro, né? Porque a cada tecnologia que é lançada, até antes do seu tempo, ela abre portas para novos tipos de produtos e serviços que não eram imagináveis antes dela ser lançada, né? Então, isso acaba sendo um efeito dominó. É praticamente impossível, né, um legislador ou, enfim, um regulador prever o que vai acontecer muito adiante, né? Então, como que você enxerga como que seria essa caminho ideal de flexibilização, né? Seria olhar talvez para um padrão de common law, como nos Estados Unidos e outros países em que, né, trabalha essa lei sobre princípios, mas aqui no Brasil também a gente sabe que não é simples assim, não basta a gente querer virar common law, né? Isso é uma questão cultural, já está tudo amarrado, né? O Brasil, né, como seguindo essa linha positivista, né, tudo tem que estar escrito, então não é à toa que a gente tem aí, não sei se você sabe de cabeça, mas umas centenas de milhares de leis tributárias, né? Então, são as coisas que a gente cria aqui no Brasil. Você enxerga alguma solução prática para a gente tentar, enfim, vencer essa velocidade com que a modernização, a tecnologia, né, essas mudanças sociais vão crescendo cada vez mais rápido e o direito não consegue acompanhar? Você tem alguma tese que você acredita aí para combater esse movimento? De novo, a perfeita sensibilidade, porque nós observamos que quanto maior é a gana de se estabelecer regras, né, dentro de qualquer convivência social, dentro de um condomínio de um prédio, dentro de uma escola, dentro de um escritório, etc., quanto maior é a preocupação de detalhar as situações, né, que precisam estar sendo reguladas de forma expressa, maior é o poder concentrado em uma pessoa só, é aquela pessoa que diz o que está certo e o que está errado, e ficamos sempre com a sensação de, poxa, quem que é o controlador do controlador? Né? Dias desses eu observei uma fala do ministro do STF, tempos atrás, que diz que justamente o STF é aquele que pode errar por último. Dentro do nosso sistema constitucional é verdade, é uma verdade. Né? Você pegar o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, trata sobre a inafastabilidade, a impossibilidade de se afastar as questões do controle judicial, porque todos nós temos direitos de reclamar para o judiciário algo que esteja, em tese, contrário aos nossos direitos e aos nossos interesses. E se nós ficarmos buscando sempre qual foi a vontade do legislador, você usou muito bem aqui, até anotei a questão da lei que envelhece, né? O ministro Barroso, esses dias, o STF, Barroso, comentou justamente isso, mas a pessoa que estabeleceu essa lei, né, o grupo de pessoas que estabeleceram essa lei, nem estão mais aqui, então não podemos consultá-los. Né? E outra, ficar buscando a vontade da lei lá em 1940 é retirar do intérprete hoje esse seu direito, ou até mesmo prerrogativas. Não serve mais. E aplicar nos dias de hoje. Exato. O legislador, se a gente transportasse ele, quando ele fez a lei para os dias de hoje, ele faria talvez uma lei diferente, né? Perfeito, não, isso mesmo. Só que tanto é impossível prever, como você bem comentou, todas as soluções, né? Ou buscar todas as soluções corretas para a infinidade de possibilidades que nós temos, que a partir, como eu comentei contigo, a partir de 2003, 2004, já no estrito sensu, no mestrado, comecei a pesquisar um modelo que se preocupa, como eu comentei aqui agora, na verdade, com as consequências do direito no mundo real. Então, o direito seria justamente esse retorno, esse contrafluxo das
das repercussões que a aplicação do direito traz no mundo real, e não apenas aquele texto escrito que está num código, né, que as pessoas leem e aplicam como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Isso demanda, de fato, um exercício cognitivo maior, porque a interpretação dessa reflexo real da aplicação do direito, ela precisa ser estabelecida dentro de estándares, né, nessa situação específica, dentro de princípios, que poderíamos falar aqui, 2 principais, que é a ideia de proporcionalidade e de sustentabilidade. E é algo que tomou uma importância tão grande em 2018, que foi realmente, talvez, em um momento, a partir dessa atualização legislativa, que esses meus livros tiveram uma notoriedade maior, que era a aplicação, não que eu fui o pai da criança, etc., mas um dos pesquisadores sobre o tema, com certeza, fiz parte, né, dessa onda, e aqui posso citar outros tantos professores da UERJ, do Rio Grande do Sul, que buscam nesse modelo alemão de observar o direito, que é a atualização que ocorreu na LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que ela, por si, é uma lei muito antiga, né? Mas é a norma, uma das normas pilares do nosso direito, que explica como é que nós interpretamos ou devemos interpretar o direito. E essa lei foi atualizada a partir do artigo 20 e seguintes, em que expressamente estabeleceu que para o Estado, para atividades estatais, em especial para as atividades de controle, é obrigatório estabelecer ou projetar, pelo menos, quais serão as consequências dessas decisões administrativas. Se as consequências trouxerem um malefício maior do que um benefício, mesmo que elas estejam conforme a lei, elas não podem ser abraçadas, elas não podem ser consideradas. E exemplos tem vários e vários que nós poderíamos conversar sobre isso, mas a grande questão agora, Bruno, é como transportar essa regra, né, que agora se tornou regra, para o direito privado e para o mundo dos contratos. Né? Porque o contrato em si, ele precisa, de acordo com a nossa Constituição, ser redigido e ser aplicado com base também no valor social que ele representa. Existe o valor social da propriedade. Isso é, não adianta você ter um baita terreno no centro de uma cidade e não cuidar desse terreno, deixar, né, que o mato cresça, deixar que ele seja usado por bandidos, etc. Ou seja, aquele teu terreno que não é bem cuidado, ele está trazendo um malefício maior para as pessoas em volta do que menor. Um contrato, por mais que esteja estabelecido, né, que esteja perfeitinho dentro do mundo do direito, se ele trouxer reflexos negativos para aqueles que estão em volta, ele sim pode ser anulado de alguma forma. Você já viu esse tipo de situação ocorrendo? Várias vezes. Eu posso citar aqui, por exemplo... Dá um exemplo bem prático, assim, resumido. Um contrato de aluguel entre 2 grandes empresas, né? Uma empresa era estabelecida dentro da outra, era uma loja de chocolates estabelecida num grande supermercado, tá? Uhum. E dentro da regra do jogo, para que esse contrato fosse renovado, a empresa, questionada, na verdade, para que esse contrato fosse questionado, a empresa que estava alugando o espaço, ela teria que avisar a outra empresa que ela vai precisar do espaço e não tinha mais interesse, né, por alguma razão, ou por razão nenhuma, de continuar aquela locação, tá? E daí essa outra empresa teria o direito de entrar com uma ação chamada renovatória, tá? E dentro da regra do jogo, na regra rígida do jogo, se ela não entrasse em 6 meses com essa ação antes, ela perdia o direito disso, né? É um prazo decadencial. Uhum. Muito bem. Padrão. Padrão, né? 2 mais 2 igual a 4, como eu tenho que você. E não há maior discussão. Perdeu, né? A gente brinca. Não tem muita brecha, né? Não tem, né? O que fazer? Você perdeu o prazo, né? Só que, nesse caso específico, aplicando essa teoria consequencialista, foi demonstrado que o supermercado não deu nenhum indício que tinha interesse de retomar aquela área, né? Então,
foi um comportamento contraditório, quando no final do ano o supermercado simplesmente falou, eu quero de volta essa área. Ou seja, na situação prática, no mundo real, só para você ter uma ideia, essa empresa de chocolate já tinha comprado todo o estoque para Páscoa, eles tinham uma funcionária específica que estava grávida, que era gestante, e seria desligada, eles tinham todo o mobiliário que tinha sido renovado em razão da marca, né? Tá bom? Ou seja, tinha uma série de questões em que demonstraria que aquele rompimento abrupto do contrato traria malefícios maiores do que os benefícios de manutenção do contrato. Porque quais eram os benefícios de manutenção do contrato? Ele estava em dia, nunca teve atraso de pagamento, ou seja, o supermercado não deixaria de receber o valor correspondente, essa funcionária não perderia o emprego, por exemplo. Todas essas questões que estão no entorno, e lembrei qual que era o outro ponto. E o supermercado não trouxe uma razão específica que pudesse ser contraposta, entendeu? Com aquelas que estavam sendo alegadas pela loja de chocolate. De reajuste de locação, ou que aquela marca não estava, né, poderia estar atrapalhando os negócios do mercado, né? Nada. Se eventualmente fosse o caso, daí é interessante, nossa, muito importante você estar falando, por quê? Porque daí nós importaríamos também uma teoria própria do direito administrativo para o direito privado, para as relações privadas, que é a teoria dos fatos determinantes. Se, por exemplo, essa loja, esse supermercado dissesse, olha, essa marca está atrapalhando aqui a própria venda, né, da minha marca, tal, e isso não fosse comprovado na realidade, esse discurso, né, essa justificativa cairia por terra, né? Algo que ainda é visto de forma estranha no nosso direito. Por quê? Existe, talvez, essa prepotência de dizer, a bola é minha, né, eu que determino a regra do jogo, independentemente de quem está lá sentado querendo jogar, né? Vamos brincar realmente aqui, é uma analogia com o quê? Tem 3 times, né? Um time está de fora esperando, né? Aquelas brincadeiras de criança, assim, né? Sim. Tem 5 contra 5, outros 5 estão esperando para jogar. Daí, no meio do jogo do 5 contra 5, estabelece, não é mais até 3 gols, daqui a 6 gols. Daí, o que vai acontecer? Muda a regra no meio do jogo. Daí, os que estão esperando vão ficar esperando mais ainda. Então, essa sensação de injustiça é que traz essa pressão para que não tenhamos regras rígidas, mas tenhamos, assim, justamente teorias, conceitos que possam ser aplicados independentemente da regra, independentemente do tempo. E o que você falou lá no início, o tempo é fundamental para o direito, porque o tempo ele pode consolidar situações ou pode esfarelar situações, né? A passagem do tempo, por exemplo, do mesmo produto, do mesmo equipamento perto da praia é uma, porque tem a maresia, né? No alto da montanha, congelada, é outra, porque numa dessas se conserva mais em razão do frio. Não entendo bem disso, mas imagino, né? Como a gente tem no direito, depende do ponto referencial que estamos tratando. Nesse caso específico, até para fechar esse exemplo, a situação ocorreu bem antes da pandemia, tá? E, né, foi conquistada, né? Conquistamos aí uma liminar para que ela pudesse se manter, né, com base nessa teoria de consequencialista, para que pudesse se manter aberta, porque existia um risco de dano invertido. Não um dano para o supermercado, mas para aquela empresa. E com essa liminar vigente veio a pandemia, né? E daí se tornou ainda mais importante a manutenção daquela, porque os supermercados, né, estavam no rol lá das atividades essenciais e, felizmente, as pessoas daquela loja não perderam os seus empregos, a loja não precisou fechar, né, essa em específica. Então, o valor social realmente a ser considerado naquele contrato de aluguel teve sua finalidade atingida. Então, é um dos exemplos práticos aí que a gente poderia tratar sobre isso. Bacana, acho que o ponto é esse, né? Pelo que você, resumindo um pouco do que você trouxe, ao que parece, não seria simplesmente rasgar a lei, né, a lei de locação, porque não estaria sendo gerado um prejuízo direto ao mercado, né? Como você bem falou, a partir do momento que o mercado tivesse, né, se ele tivesse trazido uns cenários em que ele seria prejudicado, acho que seria errado desconstruir
o que a própria lei prevê, que é 1 mais 1 igual a 2, como você falou. Tem 6 meses para entrar com a ação de renovação de locação, o mercado estava certo, né, juridicamente falando. Mas, nesse caso, acho que é importante ter essa consciência, até para a gente não entrar num movimento, voltar para a insegurança, né, voltar para uma desconstrução da propriedade privada e etc., né, que não é o objetivo, né, mas e sim tirar esse engessamento da lei, que era, voltando ao racional que a gente estava, né, como conseguir se adaptar, né, ao longo do tempo às situações que precisam ser calibradas e flexibilizadas, né. E eu acho que quando a gente fala de a parte de lidar com dados, né, a parte de processamento de dados e a parte de inteligência artificial, a gente fala é muito esse formato, né. Queria ouvir tua opinião, né, porque os Estados Unidos é um país que se destaca muito por ter sido bem flexível, né, principalmente não digo agora, mas no passado, com a parte tecnológica, né, regulação de tecnologia, as leis públicas foram muito, vamos dizer assim, bondosas, né, que de certa forma elas permitiram que as empresas, né, as big techs florescessem, né, empresas como Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, né, Meta. Então foi uma escolha que o governo tomou em deixar que né, ter uma legislação um pouco mais flexível, mais aberta, mais permissiva, pelo menos naquela época, para deixar que essas empresas crescessem, e hoje elas são potências, né? E chegaram até um ponto de que hoje o governo se incomoda e está buscando talvez um movimento contrário de começar a fechar, né? Acho que ninguém saberia, nem as big techs, nem o governo, nem nós, aonde isso ia parar, né? E hoje a gente enxerga um poder, né, dessas big techs, né? E ao ter um acesso, né, a grande volume de informações e dados sobre as pessoas, né? E as pessoas que consentiram com isso, né? Talvez de forma consciente ou não, mas consentiram e permitiu questões assim bizarras, né, a ponto de manipular eleições em países e interferências, né. Então isso era algo que não era previsível por ninguém 20 anos atrás, né, quando o governo americano, por exemplo, deixou a legislação mais flexível, né. Como que você enxerga isso hoje, né? Você entende, né? Isso é um exemplo do que já aconteceu, mas quando a gente for falar agora, né, para onde vai a inteligência artificial, para onde vai o processamento de dados, né, as criptomoedas, etc. Como que você acha que o Brasil deveria se comportar, né? Porque quanto mais o governo quer se proteger de problemas futuros, mais ele acaba talvez fechando um pouco, né, sendo mais duro na regulação, né? E quanto mais um governo quer permitir na terra que ela se fertilize, né, deixar essa liberdade, ela é boa para inovação, de certa forma, né? E às vezes ela erra, né? Então, assim, qual é a tua opinião de equilibrar esses dois mundos, né? Na verdade, ela é muito, muito complexa, porque traz uma série de considerações, não só jurídicas, né? Vamos aqui, talvez eu fisgar de novo uma expressão feliz sua aqui, que essa teoria, essa ideia do consequencialismo não se preocupa ou não está voltada ao objetivo de rasgar a lei. Eu gostei bastante dessa expressão, né? Está falando, não é uma questão de rasgar a lei de locação, porque sempre comento com meus alunos que a ideia principal é considerar o direito como um tecido, né? E que se amassa, que se estica, etc. Tal, mas ele continua com com o seu objetivo de manter as relações ali contínuas, ligadas uma das outras. Porém, em situações excepcionais, precisamos cortar, né? Fazer uma cirurgia no sistema, e essa cirurgia, após atingir o seu objetivo, precisa ser costurada de novo para que esse tecido continue a trazer o objetivo maior, que é justamente fazer o bem, gerar o desenvolvimento, né, que, como eu comentei com vocês, é a finalidade maior do direito. O grande problema ocorre, a meu ver, é quando esse tecido jurídico não é bem costurado, né? Quando o remendo fica ali um pouco aberto, a costura não é forte o suficiente, porque essas situações começam a trazer, o remédio começa a ser pior do que a própria doença, né? Então, as questões relacionadas às grandes techs, né, do universo
de interação virtual, desses instrumentos de interação virtual que a gente está conversando, traz um dilema que é como estabelecer a responsabilidade de alguém que, por si, não tem responsabilidade. E por que esse alguém por si não tem responsabilidade? Porque é ninguém. Situações como cirurgias robóticas, por exemplo, né, que é algo que cresceu bastante dentro dessa velocidade que nós vemos está sendo estabelecida de maneira bastante muito forte, questionar se ocorre alguma falha nessa cirurgia, o erro é do médico, o erro é daquele que programou a máquina, do técnico, né, que está ali, que instalou a máquina, ou da luz que caiu. Então. O ideal é dar um nome para o robô e culpar ele, né? Exatamente. Volta ele na cadeia e faz um novo robô. Né, por maior tentativa de personalizar o robô, ele sempre vai ter um componente humano por detrás dele. Tá? E observem que nesses dias, acredito que ontem para hoje, não sei ao certo a data, começou o julgamento sobre a responsabilidade das grandes redes, né, sobre situações que a ferramenta, a plataforma dessas redes foram utilizadas para cometer crimes. É o caso do YouTube, né? O caso do YouTube, da família exatamente, que trouxe ataque terrorista, né? Isso está sendo julgado na Suprema Corte. Se esses mecanismos, né, de difusão de ataque e de discurso de ódio teriam, de alguma forma, um nexo de causalidade entre esse planejamento e o resultado esperado. Então, o ponto é, inclusive, sobre a recomendação, né? Eu estava lendo sobre isso essa semana, e a tese da família, ela ataca que todas as ferramentas, né, que envolvem vídeos, por exemplo, YouTube, acho que o próprio TikTok também, só para não me estender, elas sugerem proativamente conteúdos recomendados, né? Então, se você assistiu A, assistiu B, assistiu C, então talvez você goste de D. E isso é uma caixa preta, né? Então, o algoritmo não sabe o que é aquilo ali exatamente. Ele analisa padrões em grandes volumes e identifica um padrão que, a princípio, essa pessoa vai gostar desse item, desse vídeo D. E, nesse caso, o vídeo D seria poderia ser algum vídeo de recrutamento do Estado Islâmico. E essa é a tese que, né, vamos lá, puxando, até a gente conversou aqui outro dia tomando um café, né? Até onde vai esse barbante que você vai puxando, né? Vai puxando. E foi realmente que nós conversamos aí sobre a responsabilidade, mesmo sem saber desse caso, e foi um dos assuntos para debate, qual a responsabilidade da plataforma frente ao que está se fazendo na plataforma. Né? A grande tese, até onde eu sei, das redes, é que elas apenas organizam o conteúdo. Elas não entram no mérito, elas não fazem juízo de valor do conteúdo. Né? Então, talvez essas inteligências artificiais que são utilizadas não possuem ainda a programação de sensibilidade sobre que a organização X pode estar sendo usada para um grande ato criminoso. Né? Que daí vem o dilema famoso que se discute ainda bastante, poxa vida, se nós estamos criando um carro sem motorista e esse carro se confrontar com o dilema, né, de atropelar um idoso, atropelar uma criança, e não há jeito de, né, fugir dessa escolha, né, uma situação hipotética, como esse carro, né, como essa inteligência artificial resolveria o problema. É muito difícil estabelecer, porque o ser humano, ao fazer essa escolha, ele está buscando a melhor resposta. E a melhor resposta depende de um recorte temporal, um recorte espacial e das pessoas que estão envolvidas. Vamos imaginar que esse idoso era um pesquisador que conseguiria no dia seguinte, né, estava ali finalizando sua pesquisa, a cura para todos os tipos de câncer, né? Impacto grande, né? Daí, então, seria justificável atropelar a criança? Não, né? Não por isso, né? Não é uma resposta que vai justamente atingir o certo e o errado, mas vai atingir justamente por meio dessa ponderação racional dos valores que estão envolvidos,
a consideração de um valor jurídico sem desconsiderar o outro. Porque há uma complexidade interpretativa muito grande, entendeu? O dever, quando eu estudei um pouco sobre esse tema, acho que um dos pontos que me chamou a atenção, acho que você colocou muito bem, né, o trolley dilema, o dilema do carrinho, né, do trem ali, que tem que escolher o caminho A ou B, e cada um tem um prejuízo, uma consequência, né? Isso se aplica muito com carro, é bem polêmico o tema, até hoje não existe de fato, a gente não está preparado para ter uma resposta pacificada, assim, e tranquila. E eu lembro que um dos pontos trazidos era o dever de guarda, né, de algumas pessoas. Então, similar a uma criança, vamos dizer, né, aquela história, a criança tem uma arma guardada em casa, seu filho menor de idade pega a arma, a culpa vai ser tua. E a gente concorda, acho que isso é um tema pacificado, né, que a culpa, assim, uma criança menos de 10 anos, não sabe o que está fazendo, a culpa deve ser, sim, do adulto que é dono da arma e deixou aquilo lá, de alguma forma permitiu, mesmo sem querer, óbvio, sem querer, mas que aquilo acontecesse, né? Então, no caso do Maiá, né, existem uma distribuição aí de pessoas, né? Então, isso vai, sim, desde talvez do desenvolvedor que corrigiu o código, perdão, que criou o código, mas também deveria ter um CTO, né, um chefe lá que tinha a obrigação de revisar esse código, talvez uma auditoria terceirizada para olhar e garantir que não tinha nenhum viés. O técnico que faz manutenção esqueceu tem que atualizar o software, porque talvez a versão nova já não tinha esse bug, né? Então, a pessoa que pode desligar ou não, né, no caso do carro, você, às vezes, em alguns casos, você tem a opção de desligar uma IA ou não, ou você teria uma obrigação de desligar essa IA em algum momento e não desligou e deixar ela rodando no automático. Então, como tem alguns casos, né, não sei se já ouviu falar nos Estados Unidos, eu não lembro o nome, mas é uma pessoa famosa que gosta de tirar foto e anda no banco de trás de um Tesla, né? Então ele aparece em várias estradas nos Estados Unidos, no banco de trás, faz vídeo, selfies, etc. E, enfim, já recebeu várias multas da polícia, etc. Por quê? Porque hoje ainda a gente está a lei entende que é possível sim usar a direção automática, mas que a pessoa deve estar na frente do volante preparada para o imprevisto, né? Então, acho que hoje a gente acaba tendo que falar quem que são os corresponsáveis, talvez, sobre esse robô, né? Como a gente falou, não dá para botar um robô na cadeia, né? Ou culpar, seria muito fácil, né? Pô, a culpa foi do robô, né? Quebra o robô, põe ele no ferro velho e faz outro. Isso não vai resolver. Então, é uma situação bem, bem interessante, né? Eu admito que isso para quem gosta, assim, entende, se encarar isso como um desafio, é curioso e até uma nova era mesmo, né? Olha, cara, dá margem para várias e várias aberturas, aí, um leque de frentes de debates. Observe aí um novo filme do Avatar, em que se discute que o clone, né, do vilão do primeiro filme, não dando spoiler aqui para todo mundo, mas talvez já adiantando algo básico do filme, o clone do vilão do primeiro filme ressurge, né, e como vilão faz vilanices, né? Agora, se imaginar que ele vai ser responsabilizado de alguma forma, nada impede que novos clones dele se surjam e continuem fazendo as suas vilanices, independentemente da responsabilização daquele primeiro, né? E nesse modelo que nós vivemos, essa responsabilização não serve para nada, mesmo que ele tenha pena de morte. Matou o clone, muito bem, mas e daí? Faça um novo, faz um novo, porque no filme justamente o clone viria com a mesma mente, né, a mesma programação do outro, né, até aquele momento, né, que cessou a operação, né, mental natural. Final do filme aí, Felipe. Oi? Contou o final do filme aí. Não, justamente não é esse o final do filme, mas talvez a grande pergunta seria até que ponto a responsabilização jurídica que nós temos hoje, né, dentro de uma lógica dessa de vilão e mocinho, né, que é uma lógica hollywoodiana, né, e talvez isso não seja grande novidade para as pessoas, né, que vão assistir um filme de Hollywood, sempre tem aquele viés de que o
o mocinho, né, ele passa por um perrengue grande, né, por um determinado momento, e espera-se que ele supere esse perrengue frente ao vilão. Se isso acontece ou não nesse filme, né, talvez é um spoiler maior que eu não quero dar, justamente para não quebrar aí a magia hollywoodiana. Mas dentro do nosso universo, é uma questão difícil de se responder. Então, essas questões difíceis, esses hard cases, repito aqui, nós precisamos buscar em alguns outros valores, como os de sustentabilidade, e não é só sustentabilidade ecológica, né? Esse termo está muito próximo ao direito ambiental, né? A busca da manutenção de um equilíbrio ecológico e tal, mas a sustentabilidade é a busca de respeito à capacidade regenerativa de um sistema. Né? E dentro dessa superação, talvez, da lógica formal, do positivismo, do 2 mais 2 igual a 4, que nós estamos acostumados, né, que buscar no texto da lei a resposta correta, ela pode, sim, em muitos casos, ou na maioria dos casos, ser o suficiente, mas naqueles que ela não é. Né? Temos que justamente buscar, nesse tecido jurídico, uma forma de trazer a sensação de justiça, porque se não tivermos essa sensação de justiça, que nos traz a sensação, pelo contrário, de impunidade, pararemos de acreditar no direito. E se a gente parar de acreditar, de crer no direito, o direito vai perder força, né, também. Perder força, ele vai, a expressão que eu estava procurando, vai esfarelar. Ao esfarelar o direito, teremos aí sim, de fato, um prejuízo maior do que um benefício. Porque para a sociedade, né? Para equilíbrio, para paz, né? Com certeza, porque ainda existe, aqui um exemplo prático, uma sensação de que, de forma geral, o sinal vermelho é para parar e o sinal verde é para seguir. É um combinado, mas acontece, exatamente. É o pacto social lá de trás, né? Isso. E daí se questiona, mas qual é aquela força que faz que o meu pezinho pise no freio com o sinal vermelho? O direito, essa cogência. Mas, Felipe, eu conheço um caso, eu já vivi um caso que o cara foi ao sinal vermelho, sim. E gerou consequências, né? Isso, exatamente. Uma multa, uma morte. Para essas frustrações da regra, é que o direito deve agir. Para todo o resto, o direito não deve ser. O direito, ele realmente deve ser a última consequência das relações sociais. As relações sociais precisam viver sem o direito. Então, eu costumo dizer que o direito... ali, né? Aquela cerquinha que começa a encostar, né, ou impactar talvez o outro. O direito, ele serve para chancelar situações que nós, contratos, obrigações que nós estabelecemos perante os outros, né, para que os outros saibam dessas decisões políticas que nós acordamos, ou serve para corrigir desacordos políticos, ou desacordos da nossa relação. Tirando isso, se a gente ficar invocando o direito a todo momento, como você disse, se tiver regra para tudo, né, de forma muito forte e muito estanque, vai ser fácil quebrar o sistema. Né? Ou vai ser fácil criar uma tirania que estabeleça a vontade antes mesmo da gente ter vontade. Né? Esse é um problema. Por isso que se diz que no direito privado, nos contratos, existe a regra da autonomia da vontade. Ou seja, podemos fazer o que a gente bem entender. Contratado o que a gente bem entende, nos limites da lei. Ao contrário do Estado, ele precisa agir conforme a lei. Por quê? É a teoria do Homem-Aranha. Né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Não há dúvida que o Estado tem um poder muito maior do que nós individualmente, mas também não há dúvida que nós, juntando essas nossas vontades, formamos um poder muito maior do que o do Estado. Né? Daí, aqui no exemplo brasileiro, então, quantas vezes o Estado foi dissolvido em razão do poder popular e por meio de uma outra força, que nós também, infelizmente, estamos testemunhando, que é a força bélica, né? A força física. Né? O Estado também é possível ser dissolvido pela força militar, por exemplo. Né? Daí se afasta totalmente do direito, dessa lógica de que, né, estamos racionalmente convencendo um outro que aquele caminho é o melhor para todos nós. Legal. E mudando um pouco, indo para a parte da LGPD, né? Então a gente tem esse marco aí, né? Acho que a gente teve alguns marcos aí, né? Como o Marco Legal da Internet, em outras legislações menores que foram saindo, se preparando, e quando o mundo teve esse boom, né, em que vários países simultaneamente começaram a legislar regular de forma mais intensa esse tema, né, o Brasil criou sua legislação própria,
a gente já está aí, já tem um período aí de 3 anos praticamente, né, que já está rodando, sem entrar no mérito de vacatio legis e etc., as questões de temporalidade, mas já estamos aí com ela em pleno funcionamento. Como que você enxerga a real capacidade, né, da LGPD? Porque a LGPD o que é? É uma lei, né? A lei não tem relação com a capacidade dessa lei, né? Por mais bem escrita que ela esteja, não quer dizer que ela seja eficiente em si, né? Ou que o cenário esteja tendo um resultado prático, né? De proteger as pessoas contra violações de uso de dados pessoais, né? Então, quando a gente falar de violações sérias mesmo, né? Não digo assim, existem violações que de fato estão erradas perante a lei, né? Que são violações consideradas pela lei, mas que na prática elas não geram um prejuízo direto, né? São, vamos lá, violações leves. Agora vamos falar daquelas que são graves mesmo, que acabam prejudicando a vida de uma pessoa, né? Quando a gente fala de dados pessoais, o que você enxerga assim de tendência? Como que a gente vai conseguir evitar que isso aconteça? Porque hoje a gente vê que, apesar de ter lei, os vazamentos acontecem, né? E quando o vazamento acontece, é quando a gente descobre que existia um uso indevido de dados e etc, né? Ou como é que foi parar esse dado lá, né? Não era para estar lá, né? Vazou, o vazamento ocorreu, mas se o dado não tivesse lá armazenado de forma errada, não teria vazado, ele não devia estar ali, né? Então, a causa está lá atrás, né? Tá em talvez processar e minerar um dado que não precisava. Como que você acha o futuro, assim, para a gente evitar que a causa disso ocorra, né? Olha, eu vejo ainda como um tema bastante nebuloso ainda aqui, não só no Brasil, mas se formos considerar o marco legal europeu por meio da GPDR, né, que desde 2018 já é vigente na comunidade europeia. Por quê? Porque não se, de forma geral, logicamente, não se compreende bem a cultura da privacidade. Se de forma geral, confunde-se muito o que é privacidade, o que é intimidade, e essas situações, digamos assim, essas classificações, elas diferem de pessoa para pessoa e de como essas pessoas são inseridas numa sociedade. Não há maiores dúvidas, por exemplo, que um político, um governante, tem um espaço de privacidade muito mais reduzido do que uma pessoa que não veste essa roupagem, digamos assim, de governante. Eu gosto muito de citar o autor Eduardo Gianetti, que no seu livro Auto-Engano estabelece que todos nós temos um ambiente público, aquele que, independentemente, né, de forma geral, resumindo a teoria dele, independentemente da nossa vontade, as pessoas conhecem, as pessoas, né, interagem com essa nossa expressão. Temos um ambiente privado, que apenas algumas pessoas que nós escolhemos têm acesso a essa nossa expressão. Temos o ambiente íntimo, em que muitas vezes um número mais restrito ainda de pessoas tem acesso, ou muitas vezes nenhuma pessoa tem acesso. Um ambiente interno, que só nós temos acesso, né, a essa expressão, e ele diz, daí ele chega ao ponto do auto-engano, que nós todos sabemos que temos um ambiente que sequer nós mesmos temos acesso, que é aquele expressão em que conhecemos quando estamos num momento de raiva profunda, no momento de euforia profunda, etc., que é justamente aquela expressão que temos, de certa forma, que regular para que possamos conviver em sociedade. Tá? E o que a LGPD procura, baseado nessa regulação europeia, ela procura proteger a privacidade e a intimidade. É possível proteger os dois ao mesmo tempo? Eu acho que é uma dificuldade muito grande. Serve aqui, de novo, eu trago no meu universo prático, quando já defendemos situações, né, de revenge porn, que é aquela situação, infelizmente, que há uma ameaça, né, de divulgação, ou realmente há uma concretização de divulgação de fotos íntimas na rede, por exemplo, nas redes, né, na internet.
como o direito resolveria, né? Como o direito resolveria essa situação? E será que a LGPD tem força suficiente para resolver esse tipo de situação? Ou esse tipo de situação não é resolvível apenas com o direito? Né? Por um outro lado, quando se imagina que o nome de um menor, né, infrator, foi divulgado num processo que estava lá em conjunto com outras pessoas adultas, e sem querer o nome dele inteiro foi divulgado naquele processo. Está ferindo de fato a sua intimidade ou a sua privacidade? E vamos pegar aqui um exemplo talvez mais conhecido, que foi um caso muito antigo, porque talvez eu também esteja muito velho, que é o caso do Maníaco do Parque, em que teve uma discussão de fundo, que é o seguinte, que uma delegacia de polícia, posso estar muito enganado, mas podemos aqui talvez desenhar essa situação hipotética. Uma delegacia de polícia estava investigando o caso, como era um crime sexual, né, a investigação estava sob sigilo, em razão de proteção à intimidade, né, das mulheres que foram atacadas, infelizmente, e uma outra delegacia de uma outra cidade também estava investigando os outros crimes que lá ocorreram. Se talvez, porventura, numa dessas delegacias tivessem, hipoteticamente, lógico, compartilhado essas informações íntimas, né, dessas mulheres, não teria evitado que outras mulheres não tivessem sido atacadas? Observem, né, aqui é uma problematização, não estou afirmando que sim, não estou afirmando que não, mas é uma forma de problematizar que não é simples o raciocínio de que sim, estou protegendo sua privacidade, está tudo bem, e não estou protegendo, está tudo péssimo. De novo, por meio do consequencialismo, aqui volto, né, a bater nessa tecla de ponderar os valores que estão envolvidos e alcançar a melhor resposta, né, com o instrumento aqui falei da sustentabilidade, também da proporcionalidade, que é quando se coloca esses valores, por exemplo, nessa exemplo aqui do Maníaco do Parque, né, que está o valor da intimidade das mulheres e está o valor da segurança das outras mulheres. Qual é o mais importante? Obviamente, dentro do recorte temporal, espacial e das pessoas que estão envolvidas, eu vou precisar fazer perguntas para essas situações. Como eu disse lá no começo, o importante muitas vezes são as perguntas. Qual é o meio mais adequado? Qual é o meio necessário? E qual é o meio mais razoável, digamos assim, para solucionar, para manter, para proteger, promover esses dois valores, intimidade das pessoas e segurança das pessoas? Né? É um exercício cognitivo mais complexo, que alcança normalmente uma resposta mais sofisticada, e uma resposta mais sofisticada é uma resposta que traz uma segurança jurídica maior. Trazendo uma segurança jurídica maior, diminuímos os custos, os riscos e essas fricções de comunicação que normalmente são os problemas que o direito encara. Aquela ideia, aqui, né, concluindo, de que a maioria das vezes não é o que se fala, é como se fala. Né? Então, a forma da comunicação, ela normalmente traz mais atrapalhos do que o que se está se comunicando. O conteúdo, exatamente, das comunicações. Legal. Você comentou sobre esses problemas, né? Eu acredito muito que, né, acho que isso é um consenso também, né? A tecnologia em si não é ela que causa, né, os problemas, mas a gente tem que entender que ela também amplifica ou altera o impacto deles, né? A dispersão, né? Por exemplo, o exemplo da viralização em si que não existia. Então, eu entendo assim que o problema não é criado pela tecnologia, mas que ela sim pode ampliar e fazer essa mutação, e a gente acaba precisando dela para resolver o problema, né? Então, quanto mais o problema é criado pela tecnologia, mais a gente talvez precise dela para conseguir neutralizar ou regular, né? Ou enfim, calibrar uma nova tendência, uma nova situação aí que vai surgindo, né? E ao mesmo tempo que a gente caminha aqui pro finalmente do nosso papo, apesar de estar muito bom, né? Eu queria aí fazer uma última pergunta para você mais aberta, trazendo de novo a pauta de contratos aí, né? Pensando que contratos são negócios, né? Celebração, são pactos, etc. E eu vi de você como que você enxerga o futuro aí, para onde como que a gente vai estar celebrando, né? Pessoas e empresas celebrando contratos aí daqui
10 anos, por exemplo, para frente, vai estar exatamente igual? O que você imagina aí? A minha preocupação, né, como eu imagino, como eu observo, como eu vejo. Já está preocupado aí, ó. Temos que estar sempre preocupados, né? Talvez aí o meu calo de advogado traz essa automática, essa reação automática. É que, por exemplo, contratos inteligentes, os famosos chatbots negociando por si, né, por meio de cruzamento de cálculos de probabilidade, né, que eles fazem, né, a automação de gestão desses contratos, etc., diminuam, de certa forma, essa autonomia da vontade que é própria da inteligência natural. Então, por mais que a inteligência artificial consiga se aproximar... Oi? Por mais sedutor, né? Não, e também, inclusive, né, por mais sedutor que possa parecer, essa comodidade, né, essa pantufa velha de que o computador possa nos trazer respostas, né, aquela situação que a inteligência artificial, às vezes, já sabe muito mais do que nós mesmos, do que nós queremos, do que vamos né, comprar, etc., porque ele faz esse cruzamento de dados, né, de interesses, de sites que nós entramos, etc., de maneira muito mais eficiente do que nós mesmos. Só que ele não considera um espaço de desejo, daí já passamos por outro conceito, né, que é, de certa forma, ainda o grande espaço de manobra que a inteligência artificial não consegue atingir, que é essa imprevisibilidade do fator humano, que é justamente diferente um do outro. O padrão do ser humano, por ser infinito, os padrões, por serem infinitos, talvez tragam uma dificuldade para a máquina de se estabelecer respostas. Por exemplo, alguém que tem o mesmo padrão de comportamento na internet, num dia, no outro dia pode ter ocorrido, sei lá, um acidente de carro e ele teve uma perda de memória gigantesca que quebra já esse padrão de utilização daquela internet. Logo, aquele contrato inteligente, a forma como ele vai lidar, né, sobre aquela mesma situação já não bate, já não de forma geral, aquela inteligência artificial já não é tão eficiente como se fosse uma pessoa que não tivesse uma situação que causou uma ruptura naquela linha normal de pensar e de estabelecer a sua vontade. Em especial, a preocupação minha é a preocupação Wall-E. Né? Qual que é? Também fazendo outro spoiler aqui, né? Nosso podcast de spoiler, do filme Wall-E da Disney. Que daí, sim, eu lembro que foi há muitos anos atrás, talvez 2007, 2008, esse filme da Disney, em que né, o Wall-E, o robozinho lá, que justamente ele é uma figura, é um cenário que as pessoas ficam plenamente dependentes dos robôs, né, da inteligência artificial, e elas perdem o próprio sentido de existência. Né? Perder desafios, superações de desafios, pequenos, grandes, etc., traz um vazio muito grande para o ser humano, um vazio existencial muito grande para o ser humano, que tira dessa existência, dessa situação de racionalidade, qualquer sentido de existir para poder buscar desenvolvimento. Nós temos uma pulsão de desenvolvimento e de perpetuação da espécie infinitamente maior do que a própria pulsão de vida. Né? Se nós não conseguimos, dentro das nossas escolhas, ter a sensação mínima, sustentável, de que aquela decisão nos trouxe um desenvolvimento, ou nos trouxe uma frustração para que depois nós possamos superá-la para nos desenvolver, infelizmente, a meu ver, traz muitas dessas patologias que o ser humano busca terminar a própria vida para que, nesse ato, seja, pelo menos, essa pulsão seja atendida de maneira decisiva. O que é gravíssimo quando nós temos situações já práticas, por exemplo, preocupações de
quais serão os empregos do futuro, né? Quais empregos que estão sendo retirados em razão da inteligência artificial, quais os contratos, né, que talvez não precisam mais de uma análise crítica para, né, para que sejam eficientes e tal. Uma coisa é você se preocupar com de novo, aqui talvez seja o mote maior dessa decisão que vai sair da Suprema Corte americana. Uma coisa é você trazer um padrão eficiente de organização de contratos, tá? Que é excelente, é ótimo, que gera realmente uma otimização das relações humanas, porque, sem dúvida, né, os algoritmos sabem fazer muito melhor do que os humanos. Repetitivos, né, padrões. E tira esse peso e traz um aproveitamento melhor para o ser humano para análise daí crítica cognitiva, né? Louvo essas iniciativas e pessoalmente, né, eu posso dizer por mim que é algo excelente e que eu utilizo e que realmente traz benefícios concretos aqui, tanto para a minha vida pessoal como profissional. A outra é estabelecer que o robô vai, de fato, conseguir responder às situações de vontade e de desejo dentro de uma infinidade de interesses que eu tenho frente à minha atividade profissional, pessoal, familiar, amorosa, religiosa, etc. Quando a inteligência artificial considerar todos esses fatores para eu celebrar ou não o contrato, daí é uma nova conversa, né? Mas eu não vejo que isso possa ocorrer agora. Perfeito. Finalmente, perfeito. Né, falando, só para concluir, que tenhamos mais tecnologia para que essa questão de melhorar o uso do papel eletrônico ocorra cada vez mais, né? E a velocidade é muito grande. Agora, nos preocuparmos em como a inteligência artificial vai substituir essa sensibilidade humana, fica muito mais difícil, né? Por exemplo, se eu estivesse conversando aqui com um robô, dificilmente, ao falar sobre consequencialismo, esse robô usaria a expressão rasgar a lei. Não consigo imaginar. Tá? Uma dessa, claro, né? Com a discussão justamente que o nosso robô famoso agora está passando no exame da ordem. O nosso robô famoso passa não sei o quê. Mas são expressões... Talvez o Bing, né, Felipe, que está aí arranjando briga, aí, um pouco mais... Pois é. Mais rebelde. Mas essas expressões indicam para mim a superação daquele teste, que eu não vou lembrar o nome do teste, né, que identifica se é robô ou não, né, que é próprio de uma história de vida sua obra. A ideia de rasgar ou não a lei vem da sua história, de quem estudou direito, de quem é um executivo, mas tem, né, é um executivo, mas tem influência do que estudou, daí que remonta talvez sabe? O robô, de forma geral, não tem essa história, e quem o programa não consegue trazer uma história específica como essa, né? A meus olhos. O teste de Turing, né, que você estava comentando. Isso, exatamente. Que seria uma pessoa conversar com um robô por um bom tempo e não perceber, né, algo assim, né. Hoje a gente acho que a gente já passou do teste de Turing, né, então até teve casos aí que uma empresa estava usando um robô para uma plataforma de, enfim, assistência mental, etc., e parte dos atendimentos começou a ser feita por um robô. Ele divulgou depois disso, assim, de forma pública, e, assim, gerou uma polêmica, né? Foi criticado, etc. Mas, assim, sem entrar no mérito de estar certo ou errado, enfim, mas a gente já está presenciando um pouco disso, né? Então, acho que o que fica claro, talvez, é muito mais... a inteligência artificial veio para ficar, né? A gente já estava vendo esse movimento, essa onda vindo há algum tempo, e é muito mais, como um remédio, né? Ela pode ser um remédio ou um veneno, né? Acho que você falou muito bem ali, que ela pode acabar atrofiando questões que a gente não percebe, né, da nossa existência, da nossa psique, da nossa saúde, mas ela pode, bem utilizada, e assim acho que vai ser o caminho que ela vai encontrando espaço, né? Sabe, aquele que conseguir usar ela bem dosada vai se dar bem, né? Vamos dizer, vai gastar menos esforço em coisas braçais e sorte para aquele que, né, talvez exagerar e pode acabar se perdendo um pouco, né? Naturalmente, toda tecnologia ela tem os seus dois lados e algo que a IA, com certeza, é algo assim exponencial e atômico, né? Para a gente manusear com muita atenção, né? Exatamente. Eu sempre falo que é como o direito, né? É uma ferramenta, é um martelo.
Martelo serve para construir uma casa ali, né? Ou também serve, né, em mãos erradas para matar uma pessoa. É a mesma ferramenta, o mesmo martelo, né? Depende de quem está utilizando. E eu vejo discursos que muitas vezes tentam afastar esse pilar da vontade humana que está manuseando um instrumento. Ao contrário, tem que se aproximar, tem que se considerar, porque por si só a máquina, e é um dos dilemas, é uma das preocupações quando a máquina tem vontade própria, né? Ela vai ter vontade própria quando ela for independente de algum programador. Né? Não tem esse conhecimento técnico ainda para dizer que existe alguma... Né? O Stephen Hawking, ele dizia, num texto muito interessante que foi publicado após a morte dele, que é o seguinte: justamente o problema na máquina é quando ela conseguir derreter o botão de liga e desliga, né? Mas para ter o botão de liga e desliga tem que criar um botão, né? Então, sem entrar numa discussão de Exterminador do Futuro, né? Justamente o criador se voltar para a criatura não é uma novidade nenhuma na nossa existência humana, né? É a discussão do Frankenstein, é a discussão freudiana, etc., de que a busca da superação do criador é a grande pulsão desenvolvimentista que nós temos. E, de novo, aqui ainda acho que essa teoria consequencialista ajuda bastante a procurar a melhor resposta das situações e não aquela resposta correta, tirânica do sistema binário, que nem mais a inteligência artificial usa, né? Quizá nós ainda estamos apegados a isso. Perfeito, perfeito. Pô, Felipe, muito bacana. Até sobre o caso que você comentou do supermercado ali, agora eu entendi por que a empresa, né, que conseguiu na justiça ganhar o seu direito, foi porque ela tinha um bom advogado, né? Imagina, parabéns aí. E uma equipe que está por trás. Quem quiser buscar eventualmente aí um parecer, uma consultoria, um trabalho aí de especialista com você está no escritório também, renomado aqui em Curitiba, onde que te encontra? Meu caro, a forma mais fácil hoje em dia de nos encontrar é por meio das redes sociais, né? Aqui atuo junto ao escritório Brasília Xirai, mas em Curitiba, mas o caminho mais fácil é pelo Instagram, pessoalmente, que a gente pode trocar ideias e conversar sobre como esse universo científico pode ser aplicado não só na advocacia, aqui não fazendo qualquer propaganda da advocacia, mas propaganda do debate, né? Como Legal. Professor, nós também temos que nos preocupar em como estabelecer novos caminhos. E lá temos a minha rede, que é o prof, né? Felipe Franca. O Felipe é sempre uma novela, né? PHI, 2 L's e P mudo, Franca, ou propriamente Felipe Franca, que é a nossa outra frente do Instagram. Show. Ou dá para chamar para um rolê lá na Grace fazer um treino com você. Daí o papo fica ainda mais interessante, que é justamente esse universo do jiu-jitsu, que se a gente entrar nesse mérito também, né, como o jiu-jitsu projeta aí soluções, muitas vezes jurídicas, nossa, demandaria mais um encontro aí inteiro. Verdade, né? Verdade. Mas, Felipe, cara, muitíssimo obrigado aí pelo teu tempo, cara, um prazer falar contigo sobre diversos temas aí que a gente foi navegando, mas acho que foi um papo muito legal e com vários insights aí e perguntas que não tinham resposta, essa era a ideia, até para aproveitar o gancho, algumas das perguntas que eu fiz aqui, eu joguei no chat GPT e fui conversando com ele me deu algumas ideias, então, sem dúvida, acho que essas tecnologias estão fazendo parte da nossa rotina. Até pedi para ele fazer uma pergunta polêmica, ele não quis, porque ele disse que não quer ofender ninguém, não quer gerar nenhuma briga. Tive que explicar para ele melhor, daí ele me trouxe perguntas sem resposta, que acho que também muitas vezes é a ideia de um debate aqui, de um bate-papo, né, cara? E foi um alto nível, e é isso, espero que seja de ajuda aí para advogados, aí, empresários, empreendedores, né, que estejam ouvindo aí o nosso podcast, cara. Então, um grande abraço aí. Se tiver uma palavra final aí, a gente vai encerrando por aqui. A palavra final é de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade de debater
eu aprendi um pouco aí nessa minha trajetória que para trocar ideias demanda ter ideias para serem trocadas, né? E com certeza o Bruno tem de sobra, independentemente da inteligência artificial que foi utilizada, justamente porque essa inteligência artificial não supera ainda a sensibilidade de aplicar no mundo real aquelas preocupações que nós temos no mundo virtual. E o direito não deixa de ser esse mundo virtual e fica um discurso chato quando nós falamos só nesse universo, como é que eu vou dizer, nesse universo completamente imaginado, teórico e imaginado, que algumas vezes justificam situações assim tenebrosas que nós observamos no mundo real, que são completamente inaplicáveis. Então, agradeço a todos vocês pela oportunidade dessa conversa, fico verdadeiramente à disposição ir para novos debates, seja por meio de redes, pela forma que vocês entenderem mais eficiente para conversar, e espero de coração que esse tipo de debate gere frutos, gere novos debates e não respostas fechadas. Se alguém aqui teve a esperança, né, de ouvir alguma resposta fechada, eu vou ficar muito frustrado, né, porque o caminho não são de respostas. Bem agora pontuado pelo Bruno novamente, o caminho são de perguntas. O dia que a gente não tiver novas perguntas, vamos ter um grande problema. Né? Então, espero que minimamente essa nossa conversa tenha gerado várias perguntas, tá, a serem aí debatidas, e nesse meio tempo outras tantas vão nascer. Tá bom? Obrigado, meus caros. Obrigado também a toda a equipe aí técnica que nos recebeu tão bem para esse podcast. Boa. E ficamos por aqui, pessoal, no episódio de hoje. Então é isso, pessoal. Agradecemos por você ter ficado com a gente até aqui. E se você quiser ficar por dentro dos próximos episódios, nos siga nas redes sociais. Valeu, um abraço. SecaCast. Viva a transformação digital.